Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Adflow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da SBT Esporte, olha, o programa com o Vene Casagrande, com a Fernandinha, e olha, nesse vídeo eu vou de fato comentar enquanto o vídeo está passando, tá bom? Você já viu aqui que no canal Adflow React você tem vídeos que de fato são react, os vídeos que eu vou falando, trazendo para vocês notícias do Mengão queridão, que é o vídeo em que eu estou mais me dedicando agora, tá bom, pessoal? É claro que a gente cria o canal e depois a gente vai aprendendo, vai assimilando outras ideias e vai aos pouquinhos modificando o que for para ser modificado e ser melhor para você, que é o nosso objetivo maior, é passar informações do Flamengo, do Mengão queridão, para você que curte Flamengo assim como eu curto Flamengo. Então tudo que tem aqui no canal é voltado para a gente continuar com esse jeito apaixonado de torcer pelo Mengão. Então nesse vídeo agora eu vou comentar enquanto o vídeo está passando de verdade e você acompanha comigo. Não sai daí, fica até o final. Se você não é inscrito no canal, peço para você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixe aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e vamos nessa! No Flamengo, o Cebolinha segue mais próximo do retorno ao time titular. Já o Bruno Henrique ficou só na academia e ainda é dúvida. Rodou. A tão esperada volta de Cebolinha está cada vez mais próxima no Flamengo. O camisa 11 está treinando normalmente e não voltou a sentir dores. Com isso, ele deve ser relacionado na próxima partida contra o Criciúma no sábado. Por outro lado, Bruno Henrique continua tratando a entorse no tornozelo direito e ficou apenas na academia. Já o quarteto uruguaio, formado por De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela, ainda não voltou a colocar os pés no ninho. O Flamengo deu folga para os atletas nesta terça e prepara o retorno para a quarta. A expectativa é que eles já estejam à disposição na próxima rodada para, enfim, o Flamengo voltar a ter força máxima no Brasileirão. Muito bem, Vene Casagrande, já estamos... Rapaziada, vocês viram a imagem aí do treinamento do Flamengo, treinamento com a presença do Cebolinha. E o Cebolinha muito bem treinando e tudo indica que no jogo de sábado contra o Criciúma, o Cebolinha vai estar à disposição. Quem a gente não viu aí até agora na imagem foi o Bruno Henrique, porque está na academia. Bruno Henrique ainda não foi liberado para o treinamento com bola no gramado. Também vimos a presença do Gabigol ao lado ali do Pedro correndo. Time do Flamengo se preparando para o jogo do sábado. Esse jogo promete muito e a gente tem que ficar ligado no jogo de amanhã entre Palmeiras e Botafogo. Botafogo e Palmeiras, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa 17ª rodada que o Flamengo não vai participar por conta do adiamento da partida contra o Internacional. Tempo falando desse assunto aqui, mas a gente apaga para falar de novo todo dia, tá bom, Vene Casagrande? Sim, claro. Boa tarde para você. Boa tarde. Lucas Pedrosa, boa tarde para você também. Então tá aí. Aliás, o Flamengo voltando, tendo uma semana aí, né, para treinar, já que não joga essa próxima rodada, como nós já falamos por aqui. E o Flamengo voltando com uma força máxima, né? Pois é, a cavalaria de volta. Assim, os uruguaios, a gente vai falar sobre isso ainda. Os uruguaios ainda não se reapresentaram, foram liberados pela comissão técnica para se reapresentar apenas na quarta-feira. Mas mesmo assim, nada muda na preparação do Flamengo, muito pelo contrário. É um tempo precioso na vida de qualquer treinador no futebol brasileiro, porque é difícil, ainda mais se tratando de Flamengo, que está sempre disputando todas as competições. É difícil você ter uma semana livre para poder trabalhar, treinar e pensar no próximo duelo, que é um duelo extremamente importante diante do Criciúma. Se o Flamengo quiser ainda continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, óbvio, pode tropeçar contra o Criciúma, mas vai continuar brigando. Mas você não pode perder pontos para adversários teoricamente mais fracos, que estão na parte de baixo da tabela. Tal como fez o Flamengo nas últimas rodadas. O Flamengo deu mole em casa diante do Cuiabá. O Fortaleza é um time que bate de frente com muita gente já no futebol brasileiro, mas jogando em casa eu acho que o Flamengo tinha a obrigação de vencer. Não venceu, faz parte. Já falamos muito sobre isso. Agora é pensar no jogo contra o Criciúma com todos os jogadores praticamente à disposição. A única
única dúvida será o Bruno Henrique, se ele vai conseguir vencer essas dores no tornozelo direito, porque ele ainda sente muitas dores. Tanto é que ontem não foi a campo. Eu acho que matematicamente, no momento de tanta disputa, que aliás, desde o início da competição, que é ali entre o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo em busca da liderança, né, ô Pedrosa, a gente imagina que vai ser assim até o final. Eu acho que vai entrar mais gente nessa briga aí. Eu também acho. Pessoal, e muito bom pro Flamengo é o seguinte, a trajetória do Flamengo poderia ter sido melhor nesse período de Copa América? Sim, poderia. Mas considerando o desfalque, eu falo poderia porque a gente teve o jogo contra o Cuiabá, que a gente empatou, e o jogo contra o Fortaleza, que nós perdemos no Maracanã, que foram as 2 últimas partidas. E na teoria a gente já contava com a vitória nessas 2 últimas partidas, teoricamente, né? A vitória seria nossa. Então seriam mais 5 pontos que o Flamengo ia somar aos 31 pontos que ele já está, ia entrar com 36 pontos e ia ser o líder do campeonato com 3 pontos de vantagem para o segundo e terceiro colocado, que é o Botafogo e Palmeiras, com 33. Então o Flamengo se saiu bem durante esse período da Copa América, porque se manteve ali entre os 4 colocados e durante muito tempo o Flamengo liderou a competição, então foi ótimo. Poderia ser melhor, mas foi ótimo. Agora, o que me chama a atenção é que ainda com um jogo a menos, porque o Palmeiras e o Botafogo vão jogar, o Bahia já jogou e perdeu a partida, então o São Paulo também vai jogar, então o Flamengo vai ficar com um jogo a menos. E se, por exemplo, der um empate entre Botafogo e Palmeiras vai a 34 pontos. O Flamengo ganhar do Criciúma sábado, o jogo é sábado, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, 16 horas. E o jogo vai ser no Mané Garrincha, vai ser casa do Flamengo, casa cheia, torcedores do Flamengo vão comparecer, não tenho dúvida disso. Se o Flamengo ganhar do Criciúma, jogo importante, o Flamengo com uma rodada, com um jogo a menos, o Flamengo vai ficar empatado em número de pontos com o Botafogo e Palmeiras. Então, muito importante o jogo do próximo sábado. Então, o Mengão está muito bem, agora tem que fazer uma exibição de gala no sábado, com o retorno dos jogadores que estavam na seleção do Uruguai, que só faltam eles, e aí, claro, com a dúvida aí do Bruno Henrique. Acredito que o Bruno Henrique não vai jogar. Hoje é terça-feira, o jogo é sábado. Bruno Henrique não treinar hoje, dificilmente ele joga no sábado. Mas vamos torcer, fica na expectativa. E se o Bruno Henrique não jogar, vamos ver quem vai ser o reserva imediato do Cebolinha. Provavelmente o Cebolinha vai participar da partida. E vamos ver se ele vai entrar com o Lohan ou vai entrar com o Matheus Gonçalves. Não sei, se é assunto para a gente falar mais adiante. O que acontece é que nesse momento ficar com um jogo a menos é ruim. Claro. Porque você fica se debruçando, eu tenho um jogo a menos, Mas você não sabe qual vai ser o destino daquele jogo. Mas, olhando pelo lado positivo, a gente pensar na carga que foi para o Flamengo, perder tantas peças, ou seja, ter que utilizar outras. E esses caras que jogaram a Copa América têm um nível de estresse não só físico, como mental também, né? Sim. E aí você volta. Ter essa semana, e até para dar folga para esses caras que voltaram, vai ser importante para o Flamengo. Tirando aquela parte esportiva e matemática que a gente já tocou. Estou falando nessa parte física, ô Pedrosa. Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu acho que você citou uma coisa que é muito importante, que esse Campeonato Brasileiro ele tem uma característica onde você, de fato, não sabe em qual colocação o seu time está. Claro que Botafogo, Palmeiras e Flamengo estão lá na ponta e devem continuar, como a gente falou. Eu acho até que o Cruzeiro vai chegar nessa briga aí. Você tem o São Paulo também. São times que são grandes e são acostumados com essa competição. Mas, de forma geral, você entender que esses jogadores viajaram para os Estados Unidos para jogar a Copa América, que eles tiveram uma eliminação que foi pesada, porque teve confusão no jogo do Uruguai, porque tem a frustração da eliminação, porque o Uruguai estava vivendo um bom momento. Então, eles tinham essa esperança de, quem sabe, chegar à final. Tudo isso para o jogador assimilar e para o grupo desses jogadores assimilarem é uma coisa que requer tempo. Então eu acho que no final das contas, por mais que ficar com um jogo na tabela a menos seja ruim, pro Flamengo esse descanso não só dos atletas que estão aqui, mas também dos que voltaram, é interessante para eles poderem se reambientarem e o Tite também pensar na melhor maneira de escalar esse time. Porque o fato é, que a gente estava até discutindo isso aí, a pressão vai para quem, pressão vai para ninguém. O fato é que o Tite tem uma grande missão, que é como vai ser esse novo Flamengo que vinha fazendo uma boa temporada e agora chegaram os novos jogadores. Quem sai? Quem entra? É muita coisa para o Tite pensar, então a semana vai ser importante. O Vinha entra. Entra? Eu acho que entra. Vinha e De La Cruz, para mim, são 2 jogadores que fizeram muita falta ao Flamengo durante esse período.
O Arrascaeta, eventualmente alguém conseguiu dar conta do recado, o próprio Lohan, o próprio Gerson, mas o Vinha, tendo em vista as atuações do Ayrton Lucas, que não soube aproveitar muito bem a ausência do concorrente uruguaio, e o De La Cruz no meio de campo do Flamengo, são dois que fazem muita falta. Vamos lembrar aqui vocês dois. E o Wesley deu conta, na ausência do Varela. Quem que aproveitou esse momento em que os titulares estavam viajando e quem não aproveitou? A fase foi boa pra quem? Esses jogos aí, 9, né? Não foram 9 jogos? Sem sombra de dúvida. E pra Posso quem começar? não foi? Claro, claro. Sem sombra de dúvidas, pra mim, o Wesley. Pra mim, foi o que mais chamou a atenção e de maneira extremamente positiva. Ele não fez o torcedor do Flamengo sentir saudades do Varela, que é, pelo menos até o início da Copa América, ele era o titular e a torcida estava aí xingando o Wesley a todo momento. Cara, vou concordar com o Vene Casagrande, o Wesley soube aproveitar a oportunidade, mas não só o Wesley, tá? Eu acho que também um nome importante que eu citaria aí, nomes importantes, o Davi Luiz, cresceu muito, jogou como um gigante. No meu ponto de vista, o Davi Luiz recuperou a vaga como titular da equipe do Flamengo. É o Davi Luiz e mais um na zaga, é o meu entendimento. O Léo Ortiz jogou muita bola, cara. O Léo Ortiz foi a grata surpresa, tirando ali da posição original dele. O Léo Ortiz, a gente sabe que ele é zagueiro, mas jogou como volante. E fez muito bem o papel de volante. O Tite descobriu que ele não só tem um grande zagueiro com qualidade técnica, mas sobretudo também um grande volante com qualidade técnica para sair com essa bola com mais qualidade. Então, o Léo Ortiz, para mim, foi também uma grata surpresa. E também vamos tirar o chapéu para a liderança do Gerson. O Gerson se mostrou um grande líder em campo, no time do Flamengo, tá certo? Cresceu ainda mais na Copa América. A gente já sabia que o Gerson vinha fazendo muitos jogos. Ele parou de fazer bons jogos, depois voltou quando voltou para sua posição. E quando a gente pensou que ele ia jogar como volante, voltar a jogar como segundo volante, a gente pensou que o futebol dele ia cair, mas não. O futebol dele continuou crescendo e se mostrou um grande líder, cara. Ele é o capitão que o Flamengo há tempo não tinha, de chegar junto, chamar a responsabilidade, ir lá questionar com a arbitragem as decisões tomadas. Então, no meu ponto de vista, o Gerson também cresceu muito. Essa Copa América, incrivelmente, só fez bem ao Flamengo. Fora, tirar também, eu não falei ainda, mas vou falar, a liderança do Rossi. Rossi cresceu muito também durante esses jogos como líder da equipe. Esse toque de bola do Rossi de sair lá de trás com a bola, dando qualidade. Esse jogo rápido do Rossi, embora ele nas últimas 2 partidas ele tenha caído, né? Tenha caído um pouco de rendimento. E também do Lohan. Então, o Lohan também jogou bem e caiu um pouco. Então, a Copa América só fez bem ao time do Flamengo, só fez bem. Os jogadores voltando, os 4 jogadores, o Varela, o Vinha, o De Arrascaeta e o De La Cruz voltarem no mesmo clima do time do Flamengo. E aí tem tudo para o time do Flamengo deslanchar e jogar ainda melhor esse campeonato. E nesses 9 duelos, se a gente pegar aí de maneira geral, eu daria nota 8 a 9 para o Wesley, porque ele fez partidas muito boas. Eventualmente ele deu um mole ali no setor defensivo, inclusive no último jogo contra o Fortaleza, o Breno Lopes, deu um calor danado no Wesley na parte defensiva. Mas, de maneira geral, para mim, o Wesley foi o que mais aproveitou. Os dois concordam que talvez o Gerson tenha sido o ponto maior claro, desse período? Sem dúvida. Na verdade, eu vou um pouco além. Eu acho que o Pedro foi esse ponto maior. O Pedro, mas ele mim... já é titular. O Gerson também. Momento... Mas o Gerson também já era. Mas ele tava naquele momento que a galera tava, o Gerson Na verdade, ele mudou de posição, né? Ele estava muito irregular, né? Ele mudou de posição, porque na meia direita ele já tinha feito bons jogos com o Tite. Eu acho que quem aproveitou, que não é titular, na minha visão, o Wesley, o Léo Ortiz, para mim, fez uma boa participação, excelente participação nesse novo Flamengo. Fora o Luiz Araújo, dele. que não é um cara que é completamente titular do Flamengo, mas que aproveitou bastante as oportunidades que ele teve. Pra mim, e o Davi Luiz, que acabou ganhando a vaga de titular, né? Mesmo com o Léo Pereira aqui, o Davi Luiz ele conseguiu se consagrar o titular da posição. Ele perdeu esse espaço, o Léo Pereira, né? Ele perdeu espaço, enfim, isso me chama até a atenção. A gente não acompanha o dia a dia ali do Flamengo, treinamento, não sei se o Léo Pereira não vinha treinando bem, porque assim, embora o Davi Luiz tenha crescido de produção, mas me chama a atenção o fato. Né? Porque do outro lado, a gente às vezes fala, o que aconteceu com o cara? Mas, gente,
Exatamente. Do outro lado é só o Davi Luiz, né? Tem o dia a dia ali do Flamengo. Por exemplo, muita gente questionava o fato do Tite não escalar o Matheus Gonçalves. Só que na última entrevista coletiva, o Tite, entre aspas, deu uma indireta, dizendo, no dia a dia o Matheus Gonçalves conquistou isso. Assim, dando a entender que anteriormente o Matheus Gonçalves não estava merecendo a oportunidade. É aquilo, eu não gosto de ser leviano, até mesmo injusto, de dizer que os treinamentos do Matheus Gonçalves não estavam sendo bons. A gente ouve, embora a gente tente, mas a gente não fica sabendo de tudo que acontece de fato lá no Ninho do Urubu. Então, assim, de fato chama atenção o Davi Luiz ter recuperado essa vaga de titular. Mas estamos falando de um cara que tem uma história muito bonita no futebol, que precisa ser respeitado, que é o Davi Luiz. E ele cresceu de produção. Mas quem ganha com isso é o Flamengo, sem sombra de dúvida. Porque, exemplo, quando o Davi Luiz foi poupado, o Léo Pereira entrou e deu conta do recado. Então, assim, sem nenhum problema. Mas eu concordo com o Pedrosa, por exemplo. O Léo Ortiz conseguiu aproveitar muito bem e fora da posição dele. E assim, a gente estava falando tanto sobre essa exigência de versatilidade, né? E alguns jogadores dão conta e outros não dão. E tá tudo bem. Tem gente que não vai trocar o lugar e vai jogar bem, vai performar legal. E o Léo foi, de fato, melhor do que os caras que jogam na posição dele, o Pedrosa. O Léo Ortiz. O Léo Sem Ortiz. dúvida. Eu acho que se for pensar hoje num... É que tem o Léo Pereira, Tem né? o Léo Pereira. Léo Pereira. Se for pensar hoje num substituto imediato que mais performou na ausência do Pulgar, sem dúvida alguma é o Léo Ortiz. O primeiro volante do Flamengo reserva imediato, Léo Ortiz. Porque, cara, eu entendo que o Léo Ortiz é um zagueiro e tudo mais, mas a qualidade que ele demonstrou não só para destruir jogadas, mas também para construir, para achar passes verticais, para dar dinâmica no meio-campo, não é uma dinâmica comum para zagueiro, muito pelo contrário. E é por isso que ele é tão bom, é por isso que o Flamengo brigou tanto pela contratação dele. E quem foi o cara, assim, para vocês que menos aproveitou? Um nome só. Alan. Vitor Hugo. Outro bom nome também. O Lohan, na opinião de vocês, foi deu conta do recado, né? Foi. Tem muito a evoluir. Tem na idade dele. Mas né, eu não vou ficar cobrando muito de um jogador de 17 anos que ainda está em Sabe processo de evolução. Às vezes, quando você tem um pouca idade assim, você entra e faz um jogo como o dele contra o Corinthians. Foi um jogaço. Num momento em que o Flamengo, o Tite, o todo não estava bem. Aí o moleque entra, arrebenta num grau assim, de botar o Flamengo em outro lugar. E aí todo mundo acha que ele vai ser sempre daquele jeito. Só que as pessoas precisam entender que esses meninos, eles não vão performar sempre desse jeito. Eles têm uma irregularidade que eu acho que é uma das maiores características dos mais jovens no futebol. Ainda mais nesse momento de transição tão firme que é o momento do Lohan. Então acho que ele acabou colocando a régua dele. Não que ele não consiga entregar mais aquele jogo, mas que sempre não vai ser daquele jeito, Vinícius. Fernandinha, o torcedor, ele tem o direito de exigir isso, eu entendo, mas quem precisa entender que ele precisa evoluir é o próprio jogador. Se ele não entender isso, ele não vai evoluir. E ele precisa evoluir em muitos fatores. Por exemplo, ele retém muita bola em determinados momentos. A marcação dele, quando o Flamengo está sem a bola, não é a ideal. Ele precisa entender que o futebol de hoje existe uma intensidade muito grande a todo momento, não é só quando ele tem a bola. Se ele não entender que ele precisa evoluir esses fatores, ele não vai evoluir, não adianta. Mas eu acho que ele é um garoto extremamente, digamos assim, talentoso, não só com a bola nos pés. Mentalmente falando, Sim. A gente percebe que o Lohan também é um cara extremamente evoluído nesse sentido. Então, acho que ele começou a entender, até porque o Tite sabe fazer esse trabalho muito bem nos bastidores. Então, acho que, de maneira geral, o Lohan aproveitou as oportunidades dele. E, eventualmente, eu achei um absurdo ele ter sido vaiado no Maracanã, por exemplo, mas o torcedor ele pagou o ingresso, ele faz o que ele bem entender. Repito, não sou sommelier de torcedor aqui, mas o Lohan... Dia 30 de junho, jogo contra o Cruzeiro. O Lohan sai vaiado depois da substituição pelo Léo Ortiz. O Tite tira o Lohan e coloca o Léo Ortiz. E a torcida do Flamengo vaiava o Lohan. Ali, a trajetória dele começou a deixar de ter uma sequência como vinha antes. O Lohan fez 8 jogos no total de 9 do Flamengo da Copa América. Ele fez 8 jogos e foi titular em 6. Só não foi titular no jogo contra o Atlético Mineiro, que ele estava no banco, e no jogo contra o Cuiabá, que ele... no jogo contra o Fortaleza que ele não jogou. Contra o Cuiabá ele entrou substituindo o Bruno Henrique e depois ele foi substituído aos 37 do segundo tempo. Então, de lá para cá, o Flamengo tem preservado o Lohan. Me parece que o trabalho nos bastidores tem sido forte com o garoto para ele recuperar, sobretudo mentalmente se recuperar, porque vaia, você sabe, vaia prejudica até o jogador mais experiente, quanto mais o garoto que está começando e arrebentando no futebol do Flamengo. Então, fica aqui essa observação, galera. Muito importante isso aí. Na minha opinião,
para mim está acima da média nas atuações nesse período aí, na ausência do Arrascaeta. E a gente chegou a falar isso aqui no início, né, o Pedrosa, em relação a essa regularidade dos meninos, que ela praticamente não existe, é uma característica muito forte. E aí as vaias, às vezes, nessa idade machuca, mais do que qualquer outra coisa, né? Tem que entender como é que ele digeriu isso, porque isso é muito forte, né? Você tá ali naquela sua primeiro momento no profissional, e aí você vai daqui de um jogo em que você é altamente aplaudido e lá alguns jogos depois você é avaiado. Às vezes essa vaia machuca, né? Eu acho que se tem alguma coisa dentro do elenco do Flamengo que ele pode se agarrar é o Pedro. Se o torcedor do Flamengo vai o Pedro, craque da América, campeão da Libertadores, campeão de tudo com a camisa do Flamengo, maior artilheiro do Maracanã, por que ele vai se abalar com esse tipo de vaia? É claro que cada jogador é um jogador, mas ter o Pedro como exemplo e a volta por cima, para mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nessa temporada, o Lohan poderia se espelhar no próprio Pedro para poder dar essa volta. Mas eu vou na contramão dessa avaliação no sentido de... Eu acho que esse período foi maravilhoso pro... Se espelhar também no exemplo do Wesley, que foi super vaiado pelo torcedor do Flamengo. O Wesley já estava dando como perdido no Flamengo, ia sair do Flamengo porque não tinha mais lugar para ele no Flamengo. Foi vaiado e deu a volta por cima. Então, e novamente, eu acho que o que vai ser dito agora é que o Lohan precisa entender que foi muito bom para ele. Acho que entre as questões negativas e positivas, muito mais positiva para a temporada dele, esses 9 jogos do Flamengo em que ele participou 8. Então, para mim, o Lohan está de parabéns e fez a parte dele sim e vai continuar fazendo. Maravilhoso para ele ganhar casca, maravilhoso para ele se adaptar a ser um titular do Flamengo que requer muita responsabilidade, maravilhoso para ele entender o que é a pressão na torcida. Então, o processo de amadurecimento do Lohan nesse período foi muito importante. Talvez se não tivesse Copa América, o Lohan só ia jogar em 2025 com frequência. E o Flamengo conseguiu dar essa bagagem para ele. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Que Deus abençoe a nossa nação. Fui!